Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa live que tem um gostinho especial para mim e tenho certeza que para muitas de vocês. Tem sido um momento, nós temos vivido aqui nessa página um momento muito mágico, né? E esse momento que nós estamos vivendo com certeza tem a sua participação, né? Enquanto motivo dessa comemoração e também como os próprios convidados para essa festa, que é celebrar realmente que a gente está alcançando cada vez mais corações aí, né? Não é um envaidecimento meu, de forma alguma, mas uma constatação de que, de fato, quanto mais a gente morre, mais a gente consegue germinar, né? Eu já estou vendo aqui gente chegando, a Lorena, dizendo que o curso está sensacional, e isso me preenche de alegria, porque é da nossa experiência comum que muitas pessoas comprem cursos e demorem demais para fazer, né? Você conhece pessoas, ou você mesma, provavelmente, que está nos acompanhando aqui, já comprou algum curso e você não fez até hoje, e você está com medo de ter perdido o prazo de ver, né? E eu tô vendo um monte de gente aqui animada, né? Lorena, aqui, ó, Ana Moraes Nutri. Tô vendo um monte de gente aqui já interessado nesse assunto e mais do que por um interesse acadêmico, porque eu não tô ensinando aqui um ofício para ninguém. Esse é o mais curioso, né? Tem um monte de gente aqui que tá partindo para essa jornada para se conhecer de uma maneira geral. E houve um movimento recente, uma inundação nessa página aqui, né? Uma inundação de generosidade, a qual eu só tenho a agradecer. E muitas de vocês que estão aqui hoje, ainda que curiosamente querendo entender o que está acontecendo nesse movimento aí das últimas 24 a 48 horas, né? Em que muita gente nova chegou aqui por indicação da família Marcília, e leia-se o Dr. Ítalo Marcília e a Sâmia, né? Que sempre generosamente fizeram muito pela nossa família. Eu tô vendo a galera perguntando aí, né, se vai ficar gravada e tudo mais, e certamente que vai, tá? E eu queria começar essa live testando aqui o som, né, o vídeo, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, né? Eu fico muito comovido, de fato, com todos esses retornos. É muito direct. A minha equipe tá louca tentando responder a todos vocês a tempo, porque a gente não esperava essa reviravolta aí nos nossos planos, né, de fato. E foi maravilhoso. É um tumulto que a gente está adorando ter, é um trabalho que a gente está adorando ter e ter que correr atrás, porque, de fato, foi um movimento muito generoso do Ítalo e da Sâmia de trazerem vocês para essa página, que humildemente vem tentando aqui nos últimos meses e nos últimos anos, até a gente já pode dizer, de trabalho dessa página, de trazer alguma informação relevante para que vocês possam entender de fato o que é saúde da mulher, né? Do que é que nós precisamos falar quando nós estamos conversando sobre esse assunto, em algumas coisas que foram deixadas para trás e que tanto, né, essas lacunas, né, no entendimento sobre saúde da mulher são responsáveis por boa parte das insatisfações que vocês me trazem no consultório, né? Para quem não me conhece ainda, e tem muita gente que não me conhece aqui, porque chegou essa semana, chegou ontem, hoje, né, na página. Meu nome é Felipe Duarte, como vocês já devem ter percebido. Eu sou ginecologista obstetra, trabalho aqui no Rio de Janeiro,
né, no meu consultório, e também sou plantonista em obstetrícia, enfim. E dessa caminhada, né, recente aí de poucos anos, eu já pude ver na construção do... O Everton está falando que a Sam me avisou hoje da live, avisou, eu vi ela compartilhando lá, foi sensacional. E como eu dizia, dentro dessa caminhada recente de pouquíssimos anos, eu vi o quanto as mulheres ainda estavam incomodadas por coisas que eu não trataria de uma maneira convencional. O quanto essas mulheres já estavam desiludidas e cansadas de serem submetidas sempre a um tratamento, né, monótono de contraceptivos hormonais que aparentemente passaram a ser a resposta para a maioria das queixas das mulheres, né? E que no final das contas, depois de um tempo acompanhando essas mulheres, parece que é como se o antídoto estivesse fazendo tão mal quanto o veneno, né? E desse entendimento, dessa missão, né, desse incômodo, surgiu o interesse meu primariamente em estudar alguma alternativa para essa mesmice, né, no campo da ginecologia, que pudesse abordar a saúde da mulher de uma maneira diferente. E graças a Deus, de fato, graças a Deus, né, esses caminhos foram sendo colocados para mim e num trabalho quase de garimpo, a gente vai correndo atrás dessas informações e vai esbarrando nesse meio tempo aí no trabalho de muitas pessoas que também me incentivaram muito a procurar meios alternativos, né, outras abordagens em saúde da mulher, em saúde da pessoa e não saúde só do corpo, né? E o Ítalo tem sido o carro-chefe aí dessa transformação revolucionária mesmo que tem acontecido nas redes sociais. E muita gente que está vindo junto com ele aí e trazendo muito conhecimento de qualidade. A gente já tive aqui lives com a doutora Priscila Antunes, já tive lives aqui com o Renan Caminhoto, falando sobre aspectos da saúde feminina, né? Que não tem sequer são mencionados muitas vezes em qualquer livro de ginecologia, qualquer tratado de saúde feminina que você possa abordar por aí. São coisas que eu não vejo sendo abordadas, né? Mulheres com queixas relativas à libido ou queixas diversas em relação ao seu ciclo menstrual e que, como consequência, estão sendo silenciadas, né, pelo uso de contraceptivos tradicionais e simplesmente elas mudam de queixa, né? Muitas vezes elas não tratam o problema. Às vezes o problema é a SOP, o problema é a endometriose, às vezes o problema é o sangramento, o problema é a TPM. E vejam que maravilha, né? Para todas essas doenças existe uma panaceia, um tratamento único, que é o anticoncepcional. E não é possível que a gente se console com esse tipo de resposta única para problemas que têm caminhos tão diversos. E foi daí que começou a surgir esse incômodo e buscar alguma coisa que fosse diferente e que me motivasse a ter outro tipo de resposta das pacientes, né? No sentido de que, quando eu propusesse um tratamento para uma paciente, por mais que ele fosse mais trabalhoso e mais longo, que quando eu perguntasse para ela, e aí, como é que você está desde a última consulta? Eu não queria mais ouvir das pacientes algo no sentido, tá tudo bem. Eu queria, de fato, poder chegar para essas pacientes depois de algum tempo e perguntar como é que você está agora, desde a última consulta, desde tudo que a gente propôs para você fazer. Eu queria cada vez mais ver uma mulher radiante sentada da minha frente, verdadeiramente ressuscitada ali na minha frente, que falasse, doutor, eu estou ótima, eu estou bem, com um sorriso no rosto, não acostumada a viver uma vida medíocre, né? E aí a gente começou essa empreitada aqui nas redes sociais e começou falando dessa loucura, né, de viver sem hormônio, de viver livre dos efeitos colaterais dos contraceptivos. E primeiro a gente começou mais ali no campo dos malefícios na esfera biológica, por assim dizer, né? Os efeitos que você sente na pele por uso de um contraceptivo desnecessário. Mas a gente acabou extrapolando isso, né, na verdade, e a página foi caminhando por um lado muito diferente. Quando vimos, a gente estava conversando sobre família, a gente estava conversando sobre comportamento, a gente estava conversando sobre vida conjugal, a gente estava conversando sobre feminilidade, a gente estava conversando sobre espiritualidade, a gente estava conversando sobre a mulher, a gente estava sobre aspectos da vida feminina sobre os quais você nunca se debruçou e que faziam parte também da sua saúde e você não percebia,
né, que faziam parte da sua saúde e você não percebia. Bom, quando a gente viu, isso foi um movimento até bastante recente, que em algum momento começou a aparecer nessa página, uma demanda muito grande pela saúde da vida conjugal e a saúde sexual das mulheres, é que realmente houve uma avalanche de pessoas chegando aqui no primeiro movimento que queriam se entender melhor. Porque quando nós tocamos nesse assunto, nós vimos que a maioria das pessoas estava infeliz no seu relacionamento. Não necessariamente a ponto de desistir, né? Mas propriamente insatisfeito com alguma coisa que de fato poderia melhorar. E o mais assustador, né? O mais assustador, a gente começou a ver casais com 15, 20, 30 anos de casado, de mulheres que falavam que nunca se sentiram prazer numa relação, que viveram praticamente um casamento de fachada, que nunca conversaram, que não reconhecem o marido, mulheres trazendo problemas anônimos nas caixinhas de perguntas sobre coisas e que eu olhava e falava, meu Deus, tem muita coisa errada aí por trás que precisa ser consertado. E aí a gente começou incessantemente a conversar, e quando a gente viu, eu já estava aí sentado na tua casa, tomando um café, chamando teu marido de borrachinha, né? E te ensinando como é que você tinha que lavar sua pepeca. Né? Nós já somos íntimos depois de tanto tempo, e a galera chega aqui e sempre e percebe que está sempre rindo, né? E tem sempre alguma coisa engraçada ou curiosa, mas entre uma brincadeira e outra a gente fala de temas sérios e de temas muito profundos. Né? A gente acabou há pouco tempo, no movimento de vocês aqui da página, a gente acabou com o estoque de sabonete Granado da Amazon. Né? Pela demanda de vocês, comprando lá na minha loja, que até fechou, depois deu um bug lá maluco que a gente está tentando resolver. A loja até fechou, mas antes mesmo da loja fechar, a gente já tinha acabado com o estoque de sabonete da Amazon. De sabonete neutro. Né? Revolucionamos aí, criamos picos de compras no mercado de óleo de coco extra virgem, isso é uma loucura. E o melhor disso tudo, né, é que isso não foi um movimento bobo e infantil de simplesmente chegar e ficar ensinando uma modinha para todo mundo. Esse é o mais interessante. A gente cada vez mais tem recebido nos directs pessoas com as vidas transformadas por essas pequenas mudanças no estilo de vida. E aí, né, quando a gente olha para esse momento que nós estamos vivendo aqui na página, que foi o que o Ítalo e a Sâmia direcionaram vocês para cá, que foi uma feliz coincidência e uma providência, eu acredito que tenha sido uma providência, né? Quando eu olho para vocês chegando aqui em plena semana de que a gente liberou as inscrições para o curso do Tudo que você precisa para ser feliz com seu ciclo, né? Eu vejo que há uma demanda muito grande de mulheres que, nesse mesmo movimento de 2 anos atrás, ainda viviam à margem da sua existência de alguma forma. E não conseguiam identificar onde era esse ponto crítico, né? Que tudo estava meio que desandando. E foi aí, nesse ponto, que eu comecei a tocar para vocês, em que a verdadeira intenção dessa página não é tacar pau, né? Meter o pau no anticoncepcional, meter o pau no DIU, faz parte, e isso vai ser feito incessantemente aqui, vocês vão descobrir por quê. Mas o que eu quero mesmo é fazer com que você seja feliz, com que você viva a sua vida, e não a vida que alguém te impôs que seria uma vida melhor. Né? O que eu quero aqui é percorrer esse caminho, né, de autoconhecimento para que você, mulher, e você, homem, que vive com a sua mulher e a ama e, portanto, a quer bem, né, para que vocês possam refazer esse caminho e se encontrar e poder dar uma resposta a vocês mesmos de quem vocês são, à luz de vários temas que envolvem feminilidade, que envolvem vida conjugal e familiar, que estão aqui, e que foram, vários desses temas foram desvirtuados, né, com a inserção dessa cultura contraceptiva na sociedade. Então, quando eu falo para vocês de uma vida, como é o tema dessa live, né, essa tal vida sem hormônios, nós estamos primeiro falando dessa jornada de autoconhecimento, porque o que é, né, esse largar os métodos contraceptivos tradicionais e entrar numa vida livre? Significa, de fato, começar a ouvir os sinais do seu corpo, né? Vocês que estão aqui nos comentários, e pode se manifestar se isso não acontece com vocês, eu sei porque eu ouço vocês há muito tempo aqui nas redes sociais, eu leio os directs, tá?
A gente não deixa acumular direct. E a minha equipe me mostra várias histórias relevantes. Quando eu não consigo chegar, ela vai olhando e vai me mandando. Então eu não deixo vocês para trás. E por isso que eu vejo, quando eu lancei há pouco tempo o curso sobre como redescobrir a sua sexualidade, como redescobrir a sexualidade no meu relacionamento, as pessoas me mandam, né, retornos o tempo todo de cursos como esse. Nossa, eu precisava ouvir isso. Isso aqui é o que estava faltando no meu casamento. E não sei o que, meu casamento mudou por causa de você. A gente só começou o curso e a nossa vida sexual se transformou. Por quê? Porque aquilo ali é em cima das dúvidas, das aflições, dos medos que vocês me trazem, né? E aí, quando eu proponho para vocês essa vida assim anticoncepcional, e muitas de vocês vão se identificar agora nos comentários, eu tenho certeza, nós estamos falando daquele bom e velho exemplo da menina de 15 anos, que foi influenciada pela mãe a usar o contraceptivo, sentou com ela na mesa do ginecologista e simplesmente, por medo de gestação, por medo de uma gestação, ainda que nem saiba se a filha perdeu ou não a virgindade, porque esse tipo de assunto nunca rola dentro de casa, ou quase nunca rola dentro de casa, mas numa atitude de, a princípio, estar gerando qualquer atitude de qualquer lampejo de educação sexual dentro de casa, né, sem qualquer preparo ou qualquer entendimento, simplesmente levaram sua filha ao ginecologista e começaram um anticoncepcional. Por medo de engravidar, porque afinal de contas, nós delegamos a responsabilidade de educação dos nossos filhos para a sociedade, né? E ficamos só com medo de que se a sociedade fizer alguma coisa errada, pode ser que a minha filha apareça grávida ou com uma doença sexualmente transmissível. E aí essas meninas, quando começam a menstruar com seus 12, 13, 14 anos, se não for pelo medo da filha engravidar, por uma falta de conversa dentro de casa, de formação, de educação sexual, falando não necessariamente sobre o funcionamento do ciclo, sobre o que é transar, o que é gravidez, mas falando sobre responsabilidade, falando sobre fidelidade, sobre cumplicidade, falando sobre a dignidade da vida humana. Essas são coisas que nós deveríamos ensinar, né, para os nossos filhos desde cedo. E esse assunto já não existe mais, porque a educação sexual passou a ser uma educação técnica nas escolas. A gente aprende o que é um ovário, o que é um útero, o que é um pênis, mas não aprende como botá-los para funcionar de uma maneira digna e respeitosa. E a consequência disso são esses jovens crescendo como animais no cio por aí, num comportamento sexual totalmente utilitarista, né? Distorcido, tratando as pessoas como coisas, como animais, sem qualquer consciência, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer intimidade, né? E são esses jovens que, vítimas dessa própria educação sexual perversa, vão parar na mesa do ginecologista. Essas jovens especificamente, que mais do que os meninos, né, esse efeito da deseducação sexual que o feminismo tanto quis trazer, na forma de uma revolução sexual que nada mais foi do que uma deseducação, né, um movimento de tirar a responsabilidade da sexualidade, né, isso fez com que esses jovens totalmente perdidos e sem limites e sem moral, sem qualquer formação moral, só coubesse a eles serem castrados quimicamente por aí. Porque, já que eles estão soltos no pasto e irrefreáveis, pelo menos que estejam castrados para que não me deem trabalho com uma gravidez antes do tempo. E aí, tem gente botando aqui, preciso aprender como fazer isso, né? Sobre educação sexual. Tem live minha com o João Malheiros aqui, falando sobre educação sexual na infância mais precoce, na infância mais tardia e até na adolescência. Tá? Tem live minha no IGTV, quando terminar aqui, corram lá. Bom, mas enfim, essas adolescentes, quando não por uma questão de educação sexual, elas acabam indo também no ginecologista para tomar a primeira pílula dela lá com os 12, 13, 14 anos. Por quê? Naquele primeiro momento em que o ciclo menstrual começa a se manifestar, ele gera medo, gera aflição, né? E essas meninas começam a lidar com cólicas pela primeira vez, com sangramentos pela primeira vez, com variações de humor pela primeira vez, né? E tudo isso gera muita ansiedade, às vezes espinhas, às vezes queda de cabelo, né? E aí, tudo isso vai gerando um turbilhão dentro da cabeça dessas meninas e, por uma insegurança da mãe e por ignorância da filha, começa a primeira pílula de anticoncepcional nos 13, 14, no máximo 15 anos. Hoje em dia, uma menina adolescente que não usa anticoncepcional, ela é quase um ET, né? Ele é quase um ET na escola. E essa menina, de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás, que começou a utilizar esses contraceptivos, jamais pôde lidar com seu próprio corpo e entender os sinais de fertilidade, de infertilidade que ele te dá, né?
jamais pôde mostrar para aquela mulher que a natureza da condição feminina é cíclica. E vejam a beleza disso, né? Essa relativização do entendimento da vida, esse desprezo pela verdade, por aquilo que é evidente e está diante do nosso nariz e é inegável, fez com que essas mulheres se silenciassem cada vez mais, em nome de um projeto de sucesso que dependia, de alguma forma, dela se silenciar e concorrer de igual para igual com o homem, né? Num discurso totalmente bizarro, bizonho mesmo, de que o modo de vida admirável é o modo de vida do arquétipo masculino, por assim dizer, né? E que o feminino ainda seria considerado um segundo sexo porque as funções que sempre desempenhou eram menos nobres. Uma loucura, né? Uma inversão de valores total. E nessa ambição, estimulada não por uma vocação, porque veja que o intuito feminino não era, dentro da sua hierarquia de valores, não era acima de tudo concorrer com homens, seja lá o que isso signifique, né? Isso foi um movimento recente de uma coisa que puseram na cabeça da mulher como um todo, de que ela pertencia não mais a si mesma, mas a um coletivo que estava num processo constante de revolução, precisava tirar o sutiã e jogar, né, janela pela janela, né, que precisava deixar o pelo do sovaco crescer para conseguir algum tipo de identidade e respeito na sociedade. Essas mulheres foram levadas por esse caminho. E não que a mulher não possa trabalhar, ou tenha que ficar em casa, ou tenha que ser uma Amélia dentro de casa. Não é isso que nós estamos falando. Eu não estou falando de um lugar físico onde ela tem que estar. Eu estou falando desse lugar afetivo, né? Na vida familiar, né? Esse lugar dentro de um relacionamento, esse lugar dentro da sociedade. Não esse ambiente se ela vai ser CEO de uma multinacional, se ela vai ser caminhoneira, dane-se a função que ela está representando. Mas é o lugar que ela assume enquanto pessoa, de referência para a sociedade. E isso começou a ser distorcido, começou a ser invalidado por um discurso totalmente subversivo e relativista, né? Cujos filhos bastardos foram essa falta, essa insatisfação coletiva das mulheres hoje em dia. As mulheres nunca foram tão livres, entre aspas, e nunca foram tão infelizes. Basta você olhar para as reportagens do jornal e fazer um levantamento na internet, por mais superficial que seja, de que o mal do século é a ansiedade e a depressão. As famílias cada vez mais vazias e os consultórios dos terapeutas cada vez mais cheios. Com razão, porque quando você não faz a sua hierarquia de valores, quando você não sabe qual é a história da tua vida que você quer contar daqui 10, 15, 20 anos, daqui 10, 15, 20 anos a vida te cobra um preço e te pergunta: quem é você, mulher? Quem é você, Bruna? Quem é você, Caroline? E quando você olha para trás, os capítulos mais longos da tua vida foram aqueles em que você não foi fiel a você mesma, mas ao projeto de uma outra pessoa que chegou para você e determinou o que é o seu sucesso. É aquela velha história que o próprio Ítalo já contou, da enfermeira que chegou para os pacientes, descreveu essa experiência no livro, que chegou para os pacientes em geral, em estágio terminal, e aqueles que morreram de fato, ela divulgou a resposta para esta pergunta: do que você mais se arrepende? E a resposta quase que unânime era: eu me arrependo de não ter sido eu mesmo. E esse dilema, ele aparece no meu consultório, antes de aparecer lá nos 80 anos, nesses pacientes terminais, para essa enfermeira que fez esse livro, eu enxergo este mesmo dilema. Esse mesmo questionamento dessas pacientes de 20, 30 anos, que serão esses mesmos idosos em estágio terminal no CTI daqui 40, 50, 60 anos. Porque continuam sem saber onde buscar a resposta para essa pergunta. Porque dentro dessa sociedade cruel, né, que se estabeleceu com essa engenharia social nefasta, a mulher começou a aprender que para ela concorrer, para ela conseguir o seu espaço, ela precisava se silenciar. E aí, olha que loucura, eu recebo toda semana, mulheres no meu consultório com seus 25, 30, 35 anos que querem parar o anticoncepcional
E aí eu começo a entrevistá-las, né? Fazer o que se chama de anamnese. Eu pergunto a elas, como é que é o teu ciclo? Eu faço de propósito, porque eu sei que elas não conhecem. Ela olha para mim e fala, olha, eu não sei te dizer. Porque eu acho que eu só tive a menstruação da pílula. E aí eu já começo quebrando esse primeiro paradigma. Que quem usa pílula não menstrua. Aquele sangramento regular é uma ilusão. Aquele sangramento é um sangramento de privação. De uma mulher que nunca ovulou. Que nunca teve um ciclo menstrual. Ela acha que ela tratou a TPM porque ela não tem mais TPM. Mas é porque ela não tem mais ciclo. Ela tem um sangramento de mentira. Regular, mensal, que é de privação da pílula. Não é um sangramento pós-ovulatório. E não é incomum que eu tire a pílula dessa paciente, ela volta umas 2 semanas depois, umas 2 consultas depois, e aí ela olha assim e fala, doutor, vou te contar uma coisa. Essa paciente está com uns 30 anos, tá? 25, 30 anos. E ela olha para mim e fala assim, desde os meus 18 anos, eu sentia alguma coisa estranha em mim. Sei lá, eu tinha dificuldade de ter emoção, a minha libido era 0, minha vida sexual com meu marido sempre foi ok. E eu não entendi o que estava acontecendo, eu achei que o problema estava em mim. E eu parei o anticoncepcional agora. E eu comecei a perceber que eu tenho mais interesse no meu marido. Que tem vezes no mês que eu quero matar o meu marido. Mas quando eu não quero matar o meu marido, eu descubro o que é esse amor que eu tenho por ele. E quando eu quero matar o meu marido, eu descubro também o valor que ele tem para mim. Porque ele é capaz de relevar. Ele é capaz de me conquistar. Ele é capaz de me entender. Eu vivia com dor de cabeça tem 15 anos. Eu achei que era enxaqueca. Eu fui no neurologista 15 vezes. Tomei vários remédios. Parei a pílula, acabou minha dor de cabeça. Que merda de remédio é esse que a gente toma? A gente não, porque graças a Deus eu nunca tomei anticoncepcional por razões óbvias. Mas que merda de remédio é esse que vem para silenciar o funcionamento normal do teu corpo? A gente pode falar em tomar um remédio para uma arritmia. A gente pode falar em tomar um remédio para uma diarreia. Agora, tomar um remédio para acabar com o teu ciclo? Acabar com o teu corpo funcionando e te dando sinais de que algo está errado? Quantas mulheres, agora eu vou dizer um drama ainda pior, quantas mulheres param 10, 15 anos de pílula no meu consultório porque finalmente decidiram estudar, engravidar? Por quê? Primeiro a sociedade me disse que eu tinha que me formar. Depois o meu diploma era a coisa mais importante da minha vida, depois o carro zero, depois a casa própria. Agora que eu já prestei todas as satisfações à sociedade para que eu seja respeitada enquanto mulher, está na hora de eu aderir aos meus planos e engravidar. Beleza, minha amiga, vamos parar a pílula aqui com 25, 30 anos. Beleza. Vamos parar e daqui a 2 meses eu quero que você volte no consultório para saber como é que você ficou, porque com 2 a 3 meses pode ser que você volte a menstruar novamente. Dá 2, dá 3, dá 4, dá 5 meses e não menstrua. Aí a paciente se olha no espelho, está cheia de espinha, o cabelo começou a cair, pelo no rosto, a virilha parecendo a da Cláudia Ohana. E aí ela chega no consultório e fala assim, doutor, o meu ciclo no começo, quando eu tinha 15 anos, era muito irregular. Eu lembro vagamente da minha mãe falando isso. Alguém suspeitou que eu tinha SOP. E aí me prescreveu o anticoncepcional e eu nunca mais parei. E aí, essa mulher descobre aos 30 anos que ela tem SOP. Beleza, vamos tratar de verdade. O anticoncepcional mascarou um sangramento regular que nunca foi menstruação. Aí eu vou tratar essa mulher de 30 anos com SOP. Só que ela nunca ouviu falar que a base da SOP é um desequilíbrio metabólico. E que a SOP atualmente é considerada uma síndrome metabólica anovulatória. O que isso significa? Que há um desequilíbrio sistêmico no teu metabolismo, que tem uma grande parcela de culpa da resistência à insulina. E qual é o veneno que você pode ingerir na tua vida para aumentar a tua resistência à insulina? Açúcares de má qualidade, vida sedentária, péssima alimentação e sobrepeso. Aí você pega essa adolescente de 15 anos, que poderia ter recebido todas essas instruções para começar a comer direito, fazer uma rotina de exercício,
começar a se cuidar e taca um anticoncepcional goela abaixo dela, para que ela se sinta perfeitamente maravilhosa, com uma pele incrível, um cabelo vistoso, né? E um ciclo totalmente regulado. E mais, se ela quiser ir na praia, ela emenda uma cartela na outra, ela nem menstruar naquela semana, vai. Olha que maravilha. Olha que maravilha de vida totalmente controlada, né? Tecnicamente é uma vida muito bem vivida. Até que aos 30 anos de idade você descobre que você nunca foi orientada sobre isso, e antes aquela adolescente que estava no auge da sua vida produtiva, por assim dizer, da sua vida metabólica, e poderia ter contornado a SOP tranquilamente, agora com 30, tá com 10, 15 quilos a mais, né? Colesterol todo esculhambado, o metabolismo dos carboidratos todo esculhambado, beirando um diabetes, com sérias questões de autoestima, e agora com medo de não conseguir engravidar. E aquilo que poderia ter sido resolvido com poucos meses de uma vida regrada na adolescência, agora nós vamos ter que correr atrás de 15 anos de vida mal vivida para tentar em 6 meses correr atrás do prejuízo e fazer aquela mulher ovular de novo. Porque o que se faz hoje em dia é 15 anos de anticoncepcional tratando o SOP, quando tá com o indutor de ovulação na criança, a mulher ovula, faz coito programado, engravida, acabou aí, beleza, ela entra na gestação com sobrepeso, emenda no diabetes gestacional, aquela gestação de risco, acaba a gestação, não posso engravidar de jeito nenhum, porque não posso me prejudicar mais, taca anticoncepcional de novo em cima dela, no próximo filho, induz ovulação de novo, força o teu corpo a funcionar, outra gestação, na gestação anterior ela ganhou 15 quilos, perdeu 7, nessa ela ganhou 20, perdeu 5 depois que nasceu. Quando a gente vê essa mulher, essa adolescente de 15 anos, que teria todo um risco cardiovascular diminuído, menor risco de depressão, menor risco de obesidade, menor desequilíbrio metabólico, se ela tivesse sido ensinada a se cuidar e a se reconhecer, ela chega nos 40 anos, com 2 filhos, totalmente, friamente calculados por coito programado por ultrassonografia, vivendo a sua vida sexual nesses termos, com 30 quilos a mais, cheia de pelos pelo corpo, com aquela placa marrom no pescoço e uma vida sexual e familiar medíocre. Aí essa mulher, que nunca teve esse tipo de informação, senta no meu consultório e começa a falar de algumas queixas, né? Primeiro um sangramento irregular, muita espinha, mas ela não sabe nem o que ela tem. Ela não sabe o que ela fez. Ela não sabe para onde ela vai. Sabe o que é pior às vezes? A SOP, a gente consegue correr atrás. Tem estudos que mostram que independente do peso da mulher, se ela perde 5 a 10% do peso sem tomar qualquer remédio, dieta, exercício, perdeu 5 a 10% do peso, ela tem chance de ovular espontaneamente e até engravidar. Mas o pior é quando aquela paciente de 15 anos começa a ter muita cólica. Ela nunca teve cólica, qualquer cólica para ela é muito grande. Para não se estressar, o médico passou anticoncepcional para ela também. Ela começou a tomar, tomou 5, 10, 15, 20 anos. Quando ela decide parar, ela vai lá no consultório, eu tiro a pílula. Vamos engravidar, vamos fazer exames para ver, né, rotina pré-concepcional, vamos começar o ácido fólico, vamos ver quais vitaminas estão faltando, como é que é teu histórico familiar, tudo bonitinho, beleza, tá tudo certo, tomou as vacinas, pronta para engravidar. A menstruação vem, tenta, não vai, e a menstruação vai ficando cada vez mais dolorosa. Aí quando a gente vê, a gente vai lá e faz uma ressonância da pelve. Quando a gente faz a ressonância, ela tem uma bola de endometrioma desse tamanho no ovário dela. Que ela não sabia. Que ela estava tomando um anticoncepcional. Ela não menstruava. Como é que ela ia ter dor na menstruação para pesquisar 15 anos atrás? Que ela tinha endometriose. Que ela precisava ser aconselhada. Não jogue contra você. Comece uma dieta anti-inflamatória. Corte o glúten, corte a lactose. Corte as porcarias na alimentação. Construa um metabolismo anti-inflamatório para você. Vamos investir na alimentação, nos antioxidantes. Vamos suplementar antioxidantes. Vamos fazer fitoterápicos que tenham algum efeito comprovado antioxidante ou que controlem, pelo menos em laboratório, focos de endometriose.
Tem estudos promissores com chá verde, tem estudos promissores com resveratrol. Pelo amor de Deus, não ganhe tanto peso. Isso é pró-inflamatório. E vamos ficar de olho nessa endometriose? Não, vamos tacar 15 anos de pílula. Para depois a gente fazer uma ressonância da pelve e descobrir que o teu intestino está com endometriose. Que para aumentar as suas chances de engravidar espontaneamente, a gente vai ter que tirar essa endometriose da tua pelve. E corre o risco de sair um pedaço da bexiga, um pedaço do intestino e um pedaço do ovário, um pedaço da trompa. Eu estou falando aqui de malefícios orgânicos. Percebam que nós ainda estamos na escala mais rasa da nossa existência, que é o corpo. Né? Estou falando de fertilidade, né? Mas ainda no mais raso, no mais superficial. Nós só pusemos o pé na beirinha do problema. Nós só pusemos o pé na piscina da criança ainda. A gente nem mergulhou na piscina dos adultos para tratar desse assunto. Quantas vezes vocês ouviram falar que a pílula foi colocada na sociedade como uma conquista feminina? Para essa libertação do ambiente opressor da família tradicional brasileira, né, desse sistema patriarcal, não brasileiro, mundial, porque esse movimento nem foi no Brasil. Aqui ele ressoou, mas começou nas primeiras décadas de 1900, ganhou força, sei lá, talvez no pós-Segunda Guerra. E aí você acha que naquele movimento de revolução sexual, de inserção da mulher no mercado de trabalho, houve um movimento heróico de algumas feministas como Simone de Beauvoir, que condenavam a mulher até então como um segundo sexo pela sua posição desprivilegiada na família, e que no movimento espontâneo da massa feminina, o anticoncepcional foi esse grito de liberdade que te colocou no lugar que você sempre mereceu. E aí há pouco tempo eu trouxe para vocês esse livro, que teve há pouco tempo o seu link de vendas cortado no Instagram, em que Ana de Rosa, Marlon de Rosa e Luan Gonçalves brilhantemente expõem sobre esse histórico nefasto dos contraceptivos. E eu vou trazer para vocês aqui uma fala muito interessante de uma grande pensadora feminista que foi uma das precursoras do feminismo, vejam só. Uma das precursoras do feminismo, essa grande precursora do movimento feminista. Dessa revolução nas famílias, que botou a mulher no seu lugar de direito, que foi esse movimento espontâneo dessas mulheres empoderadas que quiseram dar um basta na escravidão que viviam no ambiente familiar. Atentem-se a essas palavras, depois eu vou dizer para vocês quem foi essa grande pensadora que quis libertar vocês. Fazer a mulher participar abre aspas, fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos. Eis a tarefa principal. Eis a tarefa principal. Esta luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do feminismo? Não. Mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. E sabe quem é essa grande pensadora feminista, precursora desse movimento? Sabe quem é? Uma das grandes inspirações para esse movimento feminista recente que nós vivemos? Essa pensadora feminista atende pelo nome de Vladimir Lenin, que até onde se sabe pertencia ao gênero masculino. Bom, só por aí eu já vou deixar esse pontinho de interrogação na sua vida, de que talvez você tenha sido conduzido a este lugar de sucesso, a este lugar de empoderamento, por pensamentos masculinos, que puseram você nessa dinâmica de luta de classes como uma mulher que precisava derrubar o homem para provar o seu valor. E nessa caminhada, aí estão, né, os efeitos colaterais de um contraceptivo hormonal que foram inseridos como uma ferramenta perfeita para a revolução sexual e a banalização da diferença entre os sexos. Essa foi uma das ferramentas perfeitas. O contraceptivo foi uma das ferramentas perfeitas
para fazer com que a mulher se sentisse de uma maneira iludida, né? Livre, mas que nunca esteve tão escrava da sociedade quanto antes. A consequência disso nós olhamos na sociedade. Se a mulher antigamente era retratada de maneira romantizada, cultuada na arte, hoje ela é escrachada nas músicas, ela é escrachada nos filmes de Hollywood, e as mesmas mulheres empoderadas que abrem contas no Twitter, né, as grandes atrizes de Hollywood que abrem contas no Twitter para falar sobre palavras de ordem, de feminismo e etc., são as mesmas que se vendem como pedaço de carne nos comerciais de perfume, no comercial de cerveja, que se vendem como pedaço de carne nos filmes onde mais erotizada a mulher é impossível, mais vulgarizada a mulher é impossível. Ou você já viu algum filme em que uma mulher uma mulher com um corpo ideal, fique totalmente coberta do começo ao final do filme, sem que ela apareça de lingerie em algum momento? E aí você começa a perceber que existe uma dinâmica cruel nesse processo que fez com que cada vez mais você estivesse a serviço de alguém, a serviço dos sonhos de alguém, que na verdade é uma ideologia, é um projeto político, é um projeto de poder, em que vocês seriam as grandes mobilizadoras de uma revolução que não é de pessoa, é de um coletivo. E você absorveu isso como o sonho da tua vida. E que na busca por essa carreira de sucesso que te faria empoderada, você sacrificaria todos os seus sonhos, da tua natureza gritando lá dentro de você. Porque se você olha para o ciclo feminino e se você olha para a dinâmica da sua fertilidade, com 35 anos a fertilidade de uma mulher já começa a cair, com 40 mais ainda. Isso não é a minha opinião. É a natureza das coisas. Vai ver a fila das clínicas de fertilização, de mulheres que de repente olham para trás e percebem: o meu tempo passou. Está na hora de comprar um óvulo. Está na hora de comprar um espermatozoide. E começa esse suplício de tentar encomendar uma vida no laboratório. Porque a tua natureza tentou gritar. Dos 20 aos 35 anos, pelo amor de Deus, olhe para mim. Olhe para você, mulher. Olhe-se no espelho. O meu funcionamento fisiológico, o funcionamento deste corpo está a pleno vapor. E você não deu ouvidos, o seu corpo estava, na verdade, sufocado por um platô hormonal artificial de contraceptivos, que em boa parte das vezes, né, vão ceifando as tuas emoções, vão ceifando essa possibilidade de uma vida cíclica da mulher, que muitas vezes precisa ser vivida, precisa de pequenos ajustes. Tem cólica que dói mais, tem cólica que dói menos, tem TPM que é mais forte, TPM que é mais fraca. Pergunta para as minhas pacientes, eu tenho certeza que tem gente aqui, pergunta para as minhas pacientes nos comentários. Hoje mesmo eu tratei uma, não sei se está aqui hoje. Tratei não, comecei a tratar 2 meses atrás. Eu não vou revelar o nome dela agora, mas se ela estiver aqui, ela pode se manifestar. Chegou no meu consultório há 2 meses. Cólicas incapacitantes que impediam que ela chegasse no trabalho. Ela perdia dias de trabalho por causa disso. E uma TPM absurda que a tirava do eixo e a impedia de se concentrar para trabalhar. A coisa mais fácil, toma um anticoncepcional, vai resolver a cólica, que você não vai menstruar mais, vai resolver a TPM, que você não vai ter mais ciclo. Mas ela foi além, ela falou: eu não quero isso. E eu vim te procurar aqui, doutor, porque eu sei que você me propõe uma coisa diferente. Sabe o que eu passei para ela? Eu não me lembro se foi ontem ou hoje, no consultório. Acho que foi ontem. Foi ontem, porque foi no dia da greve do BRT. Ela chegou atrasada porque teve greve do BRT aqui no Rio de Janeiro. E aí ela chegou para mim e falou assim: doutor, pela primeira vez, o que eu fiz para ela? Gama Lift da Essentials, manipulação com suplementação com magnésio, vitamina B6, vitamina E,
gengibre, extrato seco de gengibre durante o período menstrual e ômega 3. Foi isso que eu fiz para ela. Toma isso aqui 2 meses e volta daqui 2 meses e me diz o que está acontecendo. Ontem ela sentou no meu consultório de frente para mim, atrasada, que perdeu tempo com a BRT, e disse: doutor, quando o senhor me propôs aquelas coisas que eu ia tomar, eu falei: isso aqui não vai dar certo não. O cara não passou um remédio. Um remédio. O cara não me passou um remédio. Do que eu falei aqui que você compra na farmácia de remédio para dor? Nenhuma dessas coisas eu passei. É remédio. Magnésio, vitamina B6, vitamina E, ômega 3, gama lift e Vitex. Manipulei também Vitex para ela, um fitoterápico. E ela que tinha vontade de matar todo mundo e perdia dias de trabalho durante o período menstrual. Nesses 2 últimos meses ela virou para mim e falou assim: doutor, eu não perdi nenhum dia de trabalho e eu tive os meus primeiros meses de vida de entender o que é uma menstruação normal que uma paciente, uma mulher qualquer tem, e ela chega para a sua cólica e diz: nossa, que cólica chatinha, bora viver. Sem contar a quantidade de pacientes desenganadas por aí, tomando anticoncepcional à torto e à direito. Sua vida agora com essa endometriose é anticoncepcional, vamos te operar e vamos rezar para ver o que vai dar. E realmente é difícil mesmo. Endometriose é chata pra caramba. Muitas mulheres aqui estão desenganadas já enquanto a sua fertilidade. E aí sentam no meu consultório: mas doutor, eu tenho muita dor, mas eu quero tentar ter filho, a FIV não é uma opção para mim, eu quero engravidar. Mas eu quero tentar. Se não der, não deu. Não der, não deu. Beleza, minha filha, vamos lá. Para cólica menstrual, magnésio, vitamina B6, vitamina B1, vitamina E, ômega 3, repor vitamina D, chá verde, resveratrol, pinos e vamos embora, vamos tentar. Doutor, eu estou há 2 meses sem dor. Lembra aquele exame da esterossalpingografia que o senhor me pediu para ver se a minha trompa estava obstruída ou não? Eu não vou poder fazer. Não, por quê? Não achou lugar? Não, estou grávida. Eu fiz uma ultrassonografia hoje de uma paciente, eu tive o prazer de botar minha paciente de endometriose hoje para ouvir o coração do bebê pela primeira vez. Ela tem um endometrioma deste tamanho. 6 centímetros. Eu vou botar a foto nos stories depois, eu pedi a ela hoje. Para vocês não acharem que eu estou contando história de pescador, que eu estou querendo iludir as pessoas, eu vou botar no stories assim que essa live acabar, eu vou botar. Eu pedi para ela, eu falei: Raquel, eu sei que ela vai deixar porque ela já manifestou a opinião dela aqui várias vezes, já dividiu a história dela comigo aqui várias vezes no Instagram. Eu falei para ela: Raquel, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, Raquel. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Vocês vão ver a foto. O paciente estava no pré-operatório de uma cirurgia para endometriose, incapacitada pela dor, tentou fazer tratamento hormonal com Dienogest, que acaba sendo quase um anticoncepcional. Teve uma crise bizarra de reação a esse hormônio. Ficamos só na suplementação para controle da dor. Hoje eu fiz a ultra dela. Ela tinha um endometrioma de 6 centímetros no ovário. E hoje eu tirei a foto da vitória da vida dela. Na mesma imagem eu botei um endometrioma de 6 centímetros e um embrião com batimento dentro do útero. Eu vou postar aqui. Eu pedi pra ela. Falei: Raquel, por favor, deixa eu tirar essa foto e botar no Insta. Ela falou: pode botar, doutor. Vou botar nos stories assim que acabar essa live. Não é que eu seja um milagreiro e que seja fácil engravidar com SOP ou seja fácil engravidar com endometriose. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas histórias
Elas não precisavam ser a exceção. Elas podiam ser a regra se nós identificássemos essas doenças no começo, se nós impuséssemos uma rotina de vida mais saudável e tratássemos essas doenças verdadeiramente, não adiássemos o problema. Quer ver uma questão muito complicada da endometriose? Quer ver uma questão muito complicada da endometriose? Tem um estudo que pegou um grupo de mulheres com endometriose e fez videolaparoscopia nessas mulheres. Botou elas no centro cirúrgico, enfiou uma câmera pelo umbigo e olhou lá dentro a endometriose delas. Fez a biópsia, a lesão, você olha, né, a lesão dentro ali pela câmera, bota uma pinça, puxa e bota no laboratório. O cara olha na lâmina e fala, isso aqui é endometriose. Tá? Beleza. Fechou a barriga, vamos te acompanhar. Vamos dividir vocês em 2 grupos. Vamos tratar um grupo, não vamos tratar outro. E vamos observar. No grupo que não foi tratado de endometriose, por 6 meses, aí abriram a barriga delas de novo e puseram a câmera lá dentro. No grupo que não fez nada para a endometriose, nada, metade das mulheres, a endometriose não progrediu ou se manteve estável. E da mesma forma, quando você olha os estudos para a endometriose, o próprio tratamento anticoncepcional, ele é um tratamento para controle de dor. Ele não é cura. E muitas mulheres olham para esse tratamento e sentem que estão segurando a endometriose, porque não dói mais. Mas não dói porque não menstrua. E para muitas mulheres, o anticoncepcional atrofia os focos de endometriose e controla a doença. Agora, para uma boa parte dessas mulheres, a dor está controlada, mas a endometriose continua ali. E aí, muitas dessas mulheres adiam o tempo de gestação, adiam os planos de gestação, porque agora está controlado, eu já posso estudar, já posso pegar o meu diploma, botar embaixo do braço, eu posso realizar a minha vida toda e depois pensar nos filhos. Porque a sociedade me põe isso o tempo todo. Desde a escola, é o tempo todo. E aí, 10 anos depois do uso do anticoncepcional, ela refaz a ressonância e vê que a doença progrediu, cara. A primeira coisa que eu falo para uma paciente que eu recebo no consultório, você está fazendo tratamento com anticoncepcional, está fazendo tratamento com dienogeste, o que for, beleza, você vai querer continuar nessa? É contigo mesmo. Agora, saiba que você não está garantindo o controle da doença. E que assim, tão logo você se case e queira ter filhos, não espere o tempo passar e você achar que tem uma vida estável. Esse é outro efeito colateral nefasto do anticoncepcional. Essas mulheres, assim como toda a humanidade, obsessiva por uma vida controlada. Em que para qualquer coisa que aconteça na vida hoje, tudo tem que estar girando favorável a mim. Isso não é vida. Isso é uma ilusão, é você existindo na periferia do teu ser. Vivendo de boas sensações o tempo inteiro, é o que eu sempre falo aqui, uma vida gostosinha de se viver. Uma vida agradável de se viver. Uma vida de adolescente. Por que adolescente termina namoro o tempo todo? Porque é imaturo. Não tem personalidade. Quando o relacionamento não dá certo na primeira briga, acaba. Porque corta aquilo, me fez mal, corto, não quero. Quantos adolescentes hoje, de 30 anos, não estão circulando por aí incapazes de lidar com o imprevisível? Reféns dos próprios medos, morrendo de medo de parar de tomar anticoncepcional. Meu Deus, se eu engravidar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com aquela viagem para Disney que eu pensei que eu teria ano que vem? A casa que eu queria comprar? O carro que eu queria trocar? E esquecem que aquilo que eles têm para dar de mais valoroso para o seu filho não pode ser comprado com dinheiro algum. Uma vida de ilusões, de gente que só quer experimentar aquilo que é agradável. Uma vida de café com açúcar, né? Como a Mila Marcilli fala.
uma vida que não quer experimentar dissabores, uma conta para pagar, uma dificuldade financeira, que não quer encarar um momento de provação para o casal. Famílias que vivem com medo de se lançar, constroem relacionamentos fake, 10, 15 anos de casado, com medo de perder o parceiro, com medo de perder o amado, com medo de confrontar. Mulheres reféns, homens reféns de mulheres que não têm coragem de contar para o marido que tomam anticoncepcional há 2 anos. Mulheres com DIU que o marido nem sabe. Esse tipo de geração que está perdendo os seus sonhos para viver os sonhos de uma sociedade, de um coletivo. Essas pessoas se perdendo, cheias de medo, cheias de neuroses, porque não sabem lidar com a adversidade. E aí o anticoncepcional é a cereja desse bolo. Porque filho nem pensar. Filho é trabalho, filho é gasto, filho prejudica o casamento, porque depois que meu filho nasceu, meu casamento virou um inferno. Oi? Minha amiga, se o fruto do amor do teu casamento acabou com o teu casamento, é porque você não sabe o que é amor. E aí, essas mulheres sentam no meu consultório o tempo todo, perdidas na vida. Perdidas na vida. Insatisfeitas, e elas não sabem nem com o que. Quando olham para trás, é essa história que elas veem. Uma história de privação, de medo, vivendo como reféns. Vivendo como reféns. Quem é o sequestrador muitas vezes nessa situação? É a promessa de uma vida tranquila e controlada. De um anticoncepcional que vai te dizer exatamente como, quando e onde você vai querer engravidar. São essas mulheres que são lançadas na sociedade totalmente esterilizadas. Essas mulheres que poderiam ser mulheres de fases, como diz a música, complicadas e perfeitinhas, como diz a música, mas que são lançadas totalmente monótonas. Aquela figurona da mulher independente, poderosa, vestindo Prada, saindo por aí toda na moda, maquiada, mulherão, que não precisa de homem nenhum. Triste, frustrada, se perguntando por que eu só atraio homem bosta. Ora, você dá uma mensagem clara para a sociedade que você é a melhor mulher do mundo, que você não precisa de ninguém, que você não quer depender de ninguém. Você acha que do alto do seu pedestal, algum homem maduro, disposto a se perder numa vida com uma mulher, vai querer se envolver com uma mulher que não se apega a ninguém? Quem é que você vai atrair com esse seu mulherão empoderado? Você vai atrair esses homens bosta que querem se pendurar em você, cheia de dinheiro, tomando conta da casa toda, que não como é que é? Esqueci o jargão. Mas que, enfim, que não fica pagando pau para homem nenhum, mas que vai casar com um adolescente de 30 anos, que vai passar a vida toda jogando videogame, jogando joguinho no celular, sendo sustentado pela mulher. Porque para ele tá tudo bem assim. Tem sexo de vez em quando, uma vida estável, eu ganho um pouquinho, ela ganha um pouquinho, a gente viaja de vez em quando, ela não me apurrinha, eu não apurrinho ela, tudo sob controle. São esses adolescentes de 30 anos que essas mulheres empoderadas conseguem arrumar. Porque quando a gente vê a vida acontecendo, e a gente vê as pessoas vivendo as dores e os amores, as pessoas abertas à vida com generosidade, eu não estou falando de número de filhos, mas eu estou falando daquelas pessoas que não se furtam de viver a vida, que não se furtam
de se entregar totalmente, de olhar para o lado e ter alguém com quem contar. Quando a gente olha para uma mulher apaixonante dessas, é que a gente se inspira muitas vezes a ser alguém que vai corresponder a essa demanda. A gente vê um bando de pessoas imaturas, taradas por viver uma vida onde nada pode dar errado. E são esses casais que não conseguem conversar, que não têm intimidade, que não se provam na dificuldade, que morrem de medo de um problema conjugal. É aquele casal que é o famoso, pergunta para tua mãe, pergunta para o teu pai, que vivem fugindo dos problemas. Essas personalidades fracas que vão crescendo, né? Por essa sociedade que deseduca cada vez mais. E mais, essa sociedade, essas famílias de hoje, elas foram acostumadas com essa visão utilitarista da vida. Essas mulheres de hoje e esses homens de hoje olham para as pessoas e não enxergam mais o valor que elas têm por elas mesmas. Elas enxergam o valor pelo que elas podem dar em troca. Usam as pessoas como quem usa um prato de comida, uma taça de vinho para se satisfazer. Vão construindo as relações pessoais por conveniência, como quem se aproveita desses pequenos prazeres humanos, se aproveita também das pessoas em volta. E essa maneira cruel de viver, impessoal de viver, de cruzar essas pessoas no íntimo delas, de viver pelo sexo no dia seguinte que você vai embora e não precisa deixar nenhum recado, porque afinal de contas está combinado entre nós. A gente pega, mas não se apega. Ali tem o tempero da mentalidade contraceptiva, da falta da responsabilidade, do vínculo, da cumplicidade. E essas mulheres são vítimas disso o tempo todo. Essas mulheres que compraram esse discurso de liberdade nunca foram tão escravas de uma sociedade sexualizada, que procura por mulheres atraentes como quem procura um pedaço de carne no açougue. E depois vocês vão parar no meu consultório, no consultório do terapeuta, sem libido nenhuma, porque tomam hormônio artificial e porque só conseguem ser tratadas dessa forma. Não conseguem entender que o combustível de um desejo sexual é uma experiência pessoal com alguém desejável. Que até pode haver um corpo atraente na vitrine, mas se não houver ali por trás uma pessoa pela qual haja um encantamento constante, vai ter um sexo legal 1 ou 2 dias e daqui a pouco vai acabar. E da mesma forma que está sendo prazeroso com você, vai ser prazeroso com a outra. E aquilo que você está achando que é um grande sinal de domínio teu, que como eu estou satisfazendo aquele homem, meu Deus, até que ele olhe para a grama do vizinho. Nem falei ainda, só falei da mentalidade contraceptiva, eu nem falei ainda da mentalidade abortiva, que eu vou parar aqui, antes que essa live comece a travar, misteriosamente, quando a gente invoca esse tipo de nome. Né? Eu nem falei da falta de generosidade na vida familiar. Eu nem falei dessas consequências, desse egoísmo bizarro, desse olhar só para si, dessa pessoa que não consegue mais extrapolar, seja na vida de um filho, seja num relacionamento saudável, que precisa pensar tanto em si e se silenciar por tanto tempo que ela não pode se ouvir mais. Ela não pode se misturar mais.
E quando ela casa, é 1, 2 filhos só para cumprir o dever com a sociedade. Essas famílias que não entendem o que é uma vida aberta à vida, que é muito mais do que cumprir uma meta de número de filhos, é ser apaixonado pela vida, essa vida tudo dentro que o Ítalo Marcilli tanto fala. Né? Essa dificuldade de entender que amar é um movimento para fora, para fora. As grandes neuroses da nossa vida a gente consegue curar quando a gente olha para fora, para fora. Os grandes problemas da nossa vida começam a sumir quando a gente olha para fora. O nosso casamento começa a funcionar quando a gente olha para fora. E essas pessoas obcecadas por uma vida maravilhosa, por uma vida perfeita, por uma vida sem imprevistos, elas não conseguem olhar para fora. Isso é uma loucura, uma loucura. E por isso que eu defendo tanto os métodos naturais aqui, porque como pode uma vida conjugal sobreviver a um método natural? Como pode o egoísmo numa vida conjugal sobreviver ao método natural? Porque tem período fértil e tem TPM. E se o homem for um borrachinha e tiver medo de engravidar a mulher, porque não sabe se vai conseguir sustentar aquele filho, ou enfim, tem medo de trabalhar, tem medo de correr atrás, tem medo de mesa cheia no Natal, não vai dar conta desse casamento. A vivência do método natural talvez seja uma boa ferramenta quando bem utilizada, para não virar uma camisinha diferente, né? Como se fala muito em camisinha de católico. Quando bem vivido esse método, com esse entendimento de que nós precisamos viver generosamente e que o método natural entra como uma ferramenta para que você possa se conhecer e usar isso a seu favor, o egoísmo não sobrevive aí. Aí a fidelidade cresce, a cumplicidade cresce. O marido olha mais para sua mulher porque percebe nela que há um período em que ela está mais extrovertida e mais agradável e outro no que ela está mais introvertida, em que ela está mais quieta, está menos simpática, mas ainda é a mesma mulher. E se você não ama aquela mulher megera, você não vai conseguir ter aquela mulher agradável. Porque se você só ama a mulher que te faz carinho, você não ama essa mulher. Você usa essa mulher para você. É na vivência dos métodos naturais que muitas mulheres separam os homens dos moleques. Que muitas mulheres separam aqueles homens adolescentes de 30 anos dos homens que sabem superar crises, que sabem relevar, que sabem perdoar, que sabem conquistar, que sabem reconhecer valor numa mulher que naquele momento não está sendo vantagem para ele. A bem da verdade, quando você sai na balada aí, se na tua cidade não está lockdown, quando você sai na balada, os caras que saem na balada para pegar uma mulher qualquer, ele conta que ela usa anticoncepcional. Porque se rolar, rolou. E tchau e benção. Tchau e benção. E qual é o desdobramento? Qual é o efeito colateral da mentalidade contraceptiva? Vou terminar dando essa pista. No curso da história, o que apareceu primeiro como movimento de revolução? Primeiro, a contracepção e a relativização do começo da vida, porque muitos contraceptivos podem causar abortos ocultos. Mas primeiro, a obsessão por uma vida sob controle através do contraceptivo, que pode ser abortivo. Depois, opa, meu contraceptivo falhou e engravidei. Calma, nem tudo está perdido. Nós ainda temos a possibilidade de interromper a gestação, de abortar a gestação,
de matar aquele filho no teu ventre. Aborto não. Matar não, é aborto só. É interrupção da gravidez. Não por acaso, poucas décadas depois da liberação da contracepção, da legalização da contracepção, da regulamentação da contracepção, a causa abortiva começou a ganhar força também e foi naturalmente legalizada nos Estados Unidos. Naturalmente. Foi um movimento natural, de verdade. Começou com um e foi para o outro. Pelos mesmos defensores da contracepção. Depois eles apresentaram essa segunda etapa de controle social, de controle de natalidade. Bom, eu espero ter de alguma forma contribuído para vocês e botado aquela pulga atrás da orelha. E eu digo, outro dia sei lá, eu fiquei rindo, né, quando eu me flagrei repetindo uma fala do Ítalo para uma seguidora aqui. É bem provável que você se incomode muito com alguma coisa que eu vou falar na tua cara em algum momento aqui nessa página. Sejam todas bem-vindas, vocês novas que estão aqui. Eu vi muitas carinhas novas aqui nos comentários e com muito carinho recebo todas vocês. Muito carinho recebo todas vocês. Mas saibam que em algum momento vocês vão me odiar. Mas permaneçam aqui. Permaneçam aqui. Se eu estiver incomodando vocês em algum ponto, eu estou cumprindo o meu dever. A gente está aí numa semana em que eu abri inscrições de fato para o curso Tudo o que você precisa para ser feliz com o seu ciclo. Tá? Que é essa primeira brisa de liberdade que te permite alçar voos maiores depois e entender. Né? Que nem o método natural te traz muito controle de nada. Mas ele é a abertura de olhos para uma vida muito melhor e muito mais entregue a quem você ama. Entregue a você mesma. Esse curso foi feito com muito carinho já há muito tempo e ele foi relançado agora diante da demanda enorme de vocês de começar a se entender melhor. E ele foi dividido em 4 partes. Né? O primeiro, como identificar seu período fértil, que é a aula de 1h50. Depois vem deixando a pílula para trás, que é como emendar nos métodos naturais quando você usava anticoncepcional. Depois é uma aula sobre como usar o método natural na amamentação, que é um outro período crítico, né? E depois, a cereja do bolo desse curso é o entendimento dessa vida generosa e uma preparação para a gravidez. Falando sobre suplementação, o que você precisa, a importância da consulta pré-concepcional e o que você tem que botar em dia para minimizar o risco, minimizar ao máximo o risco de uma gravidez doente, por assim dizer. Tá? Ali estão todas as ferramentas que você precisa para qualquer mulher, jovem, velha, casada, com filho, sem filho, que ainda não tem relacionamento, mas que quer se conhecer. Ali tem as ferramentas para que você, de maneira direta, objetiva, tá? Sem firula, sem pirotecnia, tudo muito ali preto no branco para que você entenda como é que seu corpo funciona e você possa com facilidade pegar qualquer método natural que você queira usar. Então, eu vou fazer instrução com o MOB. Ótimo, faz esse curso que eu vou te dar toda a base para você seguir de boa com o seu instrutor. Eu quero fazer o Creighton. Beleza, faz esse curso que ele vai te dar toda a base para o cara do Creighton. Quando ele for te orientar, você já pegou tudo tranquilo. Eu quero fazer o Natural Cycles. Beleza, faz esse curso que você vai ver como uma coisa coincide. A sua variação de temperatura vai corresponder à sua variação de muco. Você vai descobrir lá que você fica fértil no teu ciclo todo de 30 dias, 28, 30 dias. Você tem 6, 7, 8 dias de fertilidade. E você corta a tua trompa fora, você enfia um DIU para ficar 5 anos com ele na tua barriga, fazendo você sangrar e ter cólica o tempo todo. Você toma pílula o mês inteiro, injeção trimestral, por causa de 8 dias no máximo de fertilidade. Tem mulher que acha que pode engravidar o mês inteiro. É uma loucura. Esse curso acaba sendo um movimento natural de você se reencontrar com você e rever certas questões na tua vida que vão além de planejamento familiar. É um movimento na direção da tua existência. Da tua existência. Ali, nesse curso, tudo que você precisa para ser feliz com o seu ciclo é uma meta ousada?
tudo que você precisa para ser feliz com o seu ciclo, mas é uma primeira brisa de liberdade que você vai ter. Você vai começar a botar o pezinho lá no raso para depois querer mergulhar em algo mais profundo. Eu também tenho aqui para te ajudar. Também tenho aqui. Tem um mergulho mais profundo depois. Mas primeiro, para a gente botar todo mundo no mesmo degrau, a gente precisa de vocês aqui com a gente, tá? Esse curso é R$ 49,90, né? É menos do que você ir no cinema com o mozão aí. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E não custa nada lembrar que as pessoas que pagaram no boleto até agora precisam esperar compensar. Por isso que tem gente que pagou e ainda não recebeu o e-mail e a senha, porque o Eduz, a plataforma onde o curso está, precisa receber do banco primeiro para comprovar que você pagou, e aí depois ele te libera a senha, né? Porque eles não são bobos, eles não vão te liberar se eles não confirmarem o pagamento do boleto. Só emitir o boleto não quer dizer nada. E se você botou o e-mail errado, eu paguei o preço errado, tá dando erro aqui, eu não consegui. A gente está tendo muito trabalho com isso, graças a Deus. Esse é o trabalho que a gente gosta de ter. Se você teve alguma dificuldade, a gente vai botar aqui nos comentários o e-mail, contato@drfelipeduarte com i, contato@drfelipeduarte.com.br. A gente vai te ajudar a resolver. Todo mundo está escrevendo e-mail errado, tem gente com problema na inscrição, tem gente que não sabe o que fez, né? Tem gente que não sabe o que está fazendo aqui. Manda e-mail que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, e cedo ou tarde vocês vão receber a resposta aí, que a nossa equipe está enlouquecida, que o casal Marcílio provocou uma tsunami aqui nessa página recentemente, e a gente está tentando dar conta de abraçar todos vocês. A gente vai, tá? Cedo ou tarde, fica tranquilo, você tem 1 ano para ver esse curso, tá? Então, sem neura, né? 1 ano para você garantir aí, tá? E muita gente, é um curso fácil, é rápido, tá? A primeira aula tem 1h50, mas tem a imagem, tem piadinha, né? Tem ilustração para você acompanhar o que eu estou te falando. Você vai aprender sobre o seu corpo, o que é vagina, o que é ovário, o que é útero, o que é hipófise, o que é hipotálamo, o que é estrogênio, o que é progesterona. É educação e saúde ali. Educação e saúde. Tá? Cultura de saúde. Para que vocês possam se reconhecer mais e virar a chave, tá? Na vida pessoal de vocês, no relacionamento, na vida familiar. Tá bom? 1 ano para vocês assistirem 4 aulas. A primeira tem 1h50. As outras tem uns 40 minutinhos. Dá para assistir isso em um final de semana. E mais, tem monitoria ao vivo comigo, dia 14 agora. Dá tempo suficiente de você ver. Tem mais de 15... quer dizer, tem menos agora já. Tem quase 2 semanas para você ver 4 aulas e tirar suas dúvidas ao vivo comigo. Você vai receber o link ao vivo, o link no dia da aula. Você vai receber por e-mail o link em que eu vou entrar ao vivo com vocês e tirar todas as dúvidas que vocês mandarem por e-mail da equipe e todas as dúvidas que vocês mandarem no comentário lá ao vivo. Não tem hora para acabar. É para tirar todas as dúvidas e vocês tomarem essa decisão finalmente. Tá? Então, fiquem com Deus, galera. Grande abraço. Sejam muito bem-vindas. Está sendo uma alegria muito grande poder recebê-las aqui. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.